Este fim de semana é jogo de clássico. Porto Sporting, jornada 21. A luta pela liderança. Vamos lá analisar esse jogo? Let's go! Bem, malta, vamos começar por separar aqui este vídeo em duas partes, na análise do Sporting e na análise do Porto. Vamos começar pela análise da equipa da casa no Futebol Clube do Porto. Pronto, já sabem que o site que eu uso é aqui a Academia das Apostas, é o site que eu prefiro usar para analisar todos os meus tipos de jogos. Também tenho o Soccer Stats, entre outros que complemento para analisar, mas aqui temos toda a informação necessária para poder analisar um jogo. É essencial destacarmos aqui a forma recente do Porto. Vem aqui de 4 empates, com o Boa Vista, com o Braga e com o Belenenses. Depois tem aqui também um jogo com o Marítimo, em que quase que dava empate por pouco. Não deu, marcou apenas aos 90 minutos. Podemos verificar aqui que o Porto é a quarta melhor equipa em casa e que, portanto, venceu praticamente quase todos os jogos em casa, como dá para ver aqui neste gráfico. Empatou com o Benfica 1-1, empatou com o Boa Vista 2-2 e perdeu com o Marítimo 3-2. O que é que isto significa? Significa que o Porto tem tendência a jogar pior com equipas mais de baixo, ou seja, com Boa Vistas e Marítimos. Vê-se também aqui que o Gil Vicente apenas ganhou por margem de um golo, entre outros. Podemos assinalar aqui também ainda um facto que o Porto, em casa, nos jogos em casa, marcou em todos os jogos. Tem aqui a vitória por 3-1, 1, 3-2, 2, 4, 3, 1, 2, 2. Portanto, o Porto marcou em todos os jogos. Isto é um fator super importante para este jogo. Podemos verificar ainda aqui que o Porto é uma das equipas com mais golos neste campeonato. Basta ver que em casa o Porto tem uma média de 3.4 golos. Esta média está inclusivamente superior à média da Liga. Portanto, é super, super interessante. Em termos de golos marcados, tem aqui uma média de 2.3 golos marcados, o que mostra também marcar normalmente dois golos ou mais. Portanto, grande parte destes 3.4 são golos marcados marcados por eles e sofre apenas 1.1. No entanto, é de assinalar que acaba por sofrer na sua maioria em quase todos os jogos. Em média, um gol por jogo. Como conseguimos ver aqui pelo gráfico acima, que é exatamente isso que acontece, apenas não sofreu aqui com estas equipas do meio da tabela, Moreirense, Rio Ave e Nacional, exatamente porque é o setor do campeonato onde eles se conseguem safar melhor. Depois, também muito importante assinalar é a quantidade de jogos que o Porto tem aqui com over 2,5 e over 3,5. Se nós formos a ver, com over 2,5 bate quase todos os jogos, só aqui 1, 2, 3, 4 jogos que não bate. O over 3,5 então é enorme, tem aqui um 3-1, tem aqui um 4-3, um 3-1, um 2-2, um 2-3. Portanto, o Porto é uma equipa com muitos golos e isto poderá significar duas coisas. Poderá significar aqui um Porto que nos ataques acaba por abrir muita defesa e também acaba por significar que na frente acaba por ser até bastante eficaz. Agora vamos passar aqui ao lado do Sporting. Bem, falamos agora do Sporting. O Sporting conseguimos verificar que tem uma forma recente assinalável. Nós temos aqui os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Os últimos 8 jogos com vitórias, sendo aqui os jogos da Taça da Liga não contam para o campeonato, mas adversários muito complicados também com vitórias. Portanto, são 8 vitórias consecutivas e que trazem acima de tudo moral para este confronto. Como podem ver aqui também, na forma recente, o Sporting é uma das equipas que marca normalmente 2 golos. Vence aqui por 2 com o Portimonense, 2-0 ao Passos Ferreira, 2-1 ao Gil Vicente, 2-0 ao Marítimo. Aqui o Benfica marcou apenas um gol, porque o Boa Vista marcou 2 outra vez. Portanto, mostra aqui alguma coerência, alguma consistência a marcar 2 golos e acaba por, maior parte destes jogos, acaba por nem sofrer, sendo esta uma das grandes valias deste Sporting deste ano, é que a defesa é muito coesa, tal como já vamos ver de seguida. Aqui na tabela da casa e fora podemos verificar que o Sporting é a melhor equipa a jogar fora, com 28 pontos, apenas empatou um jogo que foi com o Famalicão, estava com uma grande distância para o segundo lugar, que é o Porto, com 21 pontos apenas. Isto é facilmente explicável pela seguinte razão: o Sporting nos jogos fora ainda não jogou nem com Benfica, nem com Braga, nem com Porto, que correspondem ao segundo, terceiro e quarto lugar deste campeonato e que, portanto, a lógica será perder pontos nesses jogos ou
ou em alguns desses jogos. Sendo por isso este Porto Sporting dado como uma das grandes finais para este final de temporada. Bem, é super assinalável aqui a forma do Sporting fora de casa. Apesar de não ter jogado com as equipas de topo, é de assinalar esta forma incrível fora de casa, em que o Sporting venceu praticamente todos os jogos, só empatou com o Famalicão. Inclusive tem aqui cerca de 90% de percentagem de vitórias, o que é espetacular. E mais assinalável do que isso é a maior parte destes jogos, como vocês conseguem ver, o Sporting não sofreu gols aqui. Apenas sofre gols aqui com o Santa Clara, com o Belenenses, com o Gil Vicente e com o Famalicão. De resto, o Sporting em todos os jogos não sofreu gols, daí vos dizer que a defesa do Sporting é o maior ataque deste Sporting. Podemos verificar aqui, tal como também já disse há pouco, o Sporting tem uma média de gols marcados de 2.2 e sofre apenas 0.5. Podemos verificar aqui um Sporting que marca consistentemente dois gols em todos os jogos, uma média superior à da Liga. Depois, por outro lado, tem aqui uma média de 2.7 gols marcados mais sofridos, o que significa que esta média acaba por ser inferior à do Porto. Ou seja, é uma equipa que se resguarda muito mais na defesa, uma equipa que joga muito mais sólida e com mais certezas e só arrisca quando tem de arriscar. Estes 2.7 mostram exatamente isso. Quando a equipa está a ganhar, a equipa defende, a equipa joga tranquila, com posse de bola e segura o jogo. Quanto aos jogos do Sporting ainda, para finalizar, tem apenas 50% dos jogos com over 2,5, portanto será sempre um jogo mais resguardado da parte do Sporting do que da parte do Porto. Ainda por cima aqui temos um Sporting a jogar fora e portanto acaba por, acaba por ser ainda mais relevante o defender o resultado, nem que seja um empate, porque aqui um empate para o lado do Sporting vale muito mais do que para o lado do Porto. O Porto aqui é que tem de arriscar, o Porto é que tem de ir atrás do resultado, porque o Porto é que tem de recuperar os pontos que tem em desvantagem. Fazendo agora aqui uma breve comparação entre as duas equipas, podemos assinalar que, na minha opinião, vamos ter aqui um jogo muito equilibrado, um Porto a arriscar mais do que um Sporting, um Porto a tentar marcar cedo, um Porto a abrir-se muito mais que o Sporting e o Sporting mais resguardado atrás, a defender o resultado numa fase inicial, perceber como é que o Porto vai encarar este jogo e depois talvez ir para cima deles. Parece-me aqui bastante certo que o Porto vai sofrer esse gol, mas que também vai marcar. O Sporting ainda assim, apesar de sofrer muito poucos golos, acaba por sofrer em alguns deles e este será um jogo que vai sofrer certamente. Aqui acredito que ambas as equipas vão marcar, portanto aqui o ambas marcam poderá ser muito interessante, já vamos ver aqui as odds das casas de apostas. Portanto aqui poderemos ver que vamos ter um jogo muito interessante para um ambas marcam. Porquê? Porque o Porto vai estar sempre interessado em marcar, a partir do momento que marcar o Sporting vai querer automaticamente responder para não perder aqui os 3 pontos que possa causar, pôr em perigo a liderança. Por outro lado, se o Sporting marcar, o Porto vai se abrir completamente, porque aqui perder 3 pontos é perder o título, praticamente. Aqui no momento dos gols também conseguimos ver que o Porto normalmente começa os jogos muito mais retraído, acaba por sofrer até alguns gols e portanto estas são as duas piores fases do jogo para o Porto. Nestes primeiros 30 minutos normalmente são as piores fases do Porto, o que por acaso coincide com a melhor fase do Sporting, o que contradiz um pouco aquilo que eu disse há pouco, do Porto entrar mais agressivo e o Sporting mais resguardado. Vamos ver, são estatísticas, vale o que vale. Temos aqui duas possíveis análises para este jogo. Depois, a partir daí, vemos aqui uma tendência de um Porto normalmente a recuperar resultados, porque tem aqui 8 gols marcados, 4 gols marcados, 6 gols marcados, portanto é claramente um Porto a querer recuperar resultados, ou por estar empatado, ou por estar a perder, então acaba por pressionar mais a partir daí. Já o Sporting, como entra em vantagem muito cedo, acaba por depois resguardar-se um pouco e não marcar tantos golos. Também por isso se vê que não tem quase golos sofridos nenhuns aqui nesta segunda parte, apenas sofreu um gol na segunda parte e foi aqui entre os 76 e os 90 minutos da segunda parte. Também se vê aqui alguma força no final, explica-se facilmente com os jogos que o Sporting teve de virar o jogo ou mesmo marcar para ganhar o jogo. Portanto, para finalizar aqui este jogo, eu acredito que vamos ter um Sporting e um Porto muito equilibrados nos primeiros 30 minutos, muito incerto, na verdade. Teoricamente, estatisticamente, será o Sporting com mais poder ofensivo nessa altura. No entanto, como joga fora contra uma equipa que necessita mesmo de ganhar o jogo, isso poderá não ser assim tão linear. É muito importante dizer isto porque o jogo só vai abrir se houver um gol de alguma das equipas, porque se esse gol não aparecer cedo, o Sporting vai resguardar-se cada vez mais, o Porto cada vez a atacar mais, e esse gol pode não aparecer se a defesa do Sporting estiver bastante
consistente. Esse primeiro gol vai fazer muito da tendência do jogo, ou seja, se for o Porto primeiro a marcar, vamos ter um Sporting a reagir e a tentar atacar mais e tentar ir buscar novamente o empate com mais calma, com ponderação, como o Sporting já mostrou ser maioritariamente. Mas por outro lado, se for um gol, se tivermos um Sporting a marcar primeiro, vamos ter um Sporting depois a resguardar-se completamente e a levar com o Porto desde o início até ao fim e tentar aguentar o empate. Isto é o que eu acho. Bem, olhando aqui para o mercado, podemos já ver que o Sporting, claro, é considerado não favorito, underdog neste jogo, e o Porto é considerado aqui o favorito principal deste jogo, com um modo 2.20, até surpreendente. Acreditava que pudessem estar mais equilibrados em termos de odds, mas tudo bem. Acho que acaba por ser o fator casa aqui decisivo. Mas podemos ver exatamente que os overs não estão assim tão prováveis. E porquê? Precisamente porque temos aqui duas equipas com muito poder defensivo a jogarem uma contra a outra, ok? Acabam normalmente por se anular com base na sua posição na tabela classificativa. Bom, estive aqui a analisar aqui a casa de apostas e efetivamente é um jogo muito difícil de prever e portanto eu, antes de falar aqui das apostas que sugiro, eu recomendo sempre vocês verem o jogo em live e irem apostando em live consoante o que tiverem analisado o jogo, porque isto tudo não passa de uma análise pré-live e que portanto isto pode variar bastante. No entanto, após uma análise bastante cuidada, eu selecionei aqui três bets. Primeiramente, ambas as equipas marcam. Decidi, tipo, tendo em conta o que vi aqui do mercado, achei que o valor está assim do lado dos golos. Ou seja, estão a dar. Aqui a casa aposta está a dar muito valor a serem duas equipas muito fortes a confrontarem-se uma com a outra e, portanto, a casa de apostas acredita efetivamente que será um jogo com poucos golos e que possivelmente até poderá ser se o golo não aparecer cedo, tal como eu disse há pouco. No entanto, o valor está todo do lado dos golos e, portanto, é por esse lado que eu vou, na perspectiva de haver um golo cedo e a partir daí o jogo vai abrir. Portanto, eu vou entrar aqui no Porto Sporting, ambas as equipas marcam, isto com a perspectiva do Porto ou do Sporting marcar primeiro e a partir daí o jogo vai abrir certamente, a outra equipa vai responder também com um gol. Depois também entra aqui no Sporting Handicap mais 0,25. Isto porquê? Porque a forma recente do Sporting é consideravelmente superior à forma recente do Porto, tal como nós vimos. O Sporting é uma equipa que também defende muito bem, portanto, e acaba por marcar também consistentemente dois golos em todos os jogos. E ainda o Porto é uma equipa que acaba por sofrer normalmente pelo menos um golo em todos os jogos. Quem quiser ir com mais segurança tem o Sporting ao empate, um 66, mas é uma odd um pouco baixa para mim, não gosto dessa odd e portanto não me faz tanto sentido. Mas aqui este Sporting Handicap mais 0,25, que é o Sporting ao é o empate, ganhas metade. Se o Sporting vencer o jogo, ganhas a totalidade desta aposta. Acredito, tendo em conta a forma do Sporting e tendo em conta toda a estatística que vimos do lado do Porto, acredito sim que esta será uma aposta vencedora. E depois, por fim, e tal como disse há pouco, vou no sentido dos overs e, portanto, temos aqui o over 2,25 neste jogo a 1,87, também para mim uma aposta de muito valor. Isto na perspectiva de haver pelo menos dois golos, até porque estou numa mesma marca, portanto, havendo dois golos, só se perde metade desta aposta e havendo o terceiro golinho, seja para o Porto ou para o Sporting, esta aposta acaba por sair vencedora. E, portanto, acredito que é aqui que está o valor neste jogo. É claro que se o gol não aparecer cedo, acaba por anular. Pelo menos aqui o ambas marcam e este over 2,5 acabam por perder muito valor, não é? Porque, tal como disse, tipo, se o gol não aparece, os overs vão ser muito complicados. No entanto, mesmo que o jogo aconteça assim, com poucos golos, temos aqui este handicap mais 0,25 ao Sporting, que eu acredito que será sempre uma proteção, de certa forma, para um jogo que seja com poucos golos. Aqui a vitória do Porto por 1-0 é um resultado que para mim não vai acontecer nunca. Ou fica 0-0, ou então o jogo vai ter golos. Portanto, eu acredito muito nestas três apostas. Vamos ver, malta. Está aqui as minhas sugestões e agora resta esperar por sábado e ver o que é que isto vai dar. Escrevam aí nos comentários as apostas que vão fazer para este jogo, o que é que vocês acham para este jogo e depois vemos lá aí no sábado a acompanharem o jogo em live aqui no canal. Vá, malta. Até à próxima e fiquem bem. Bem-aja.